Bom. Pessoal, vou dar um recado aqui. Vocês, talvez nem todos tenham verificado o e-mail, porque chega muito cansado e dorme, né? Ou então vai pro bar beber cerveja. Mas vocês receberam um e-mail ontem sobre avaliação. Então, não deixem de preencher a avaliação, porque isso é muito importante para a gente poder melhorar as próximas versões. Essa é a primeira. Então, pensem que a avaliação de vocês vai ser muito importante para a sequência da escola, para o planejamento da escola do ano que vem. E também o pessoal que contrata a gente, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, quer saber também comunicação, né, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, quer saber também como é que a gente está sendo avaliado pelos próprios alunos da escola, que afinal vocês sabem melhor do que ninguém se a coisa está indo bem ou mal. E escrevam, vamos lá, coloquem sugestões e comentários, isso vai ser muito útil para a gente. Beleza? Bom, depois dessa enroladinha, eu vou apresentar para vocês aqui o Ulisses, que vai falar para a gente sobre espectroscopia Raman de raio-x. É uma coisa que eu já vi que muita gente está interessado. Boa aula para vocês. Certo. Som. Ei. Então, bom dia a todos. Como o professor Márcio disse... Bom, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês vão me avisando para levantar um pouco o microfone. Como o professor Márcio disse, meu nome é Ulisses. Eu, durante o doutorado, trabalhei basicamente com espectroscopia Raman, mas eu também tive contato com difração de raio-x. E eu me juntei aqui com o time do professor Narciso, do professor Ricardo, e nosso objetivo é desenvolver a técnica, né, e a instrumentação necessária para realizar a espectroscopia Raman de raio-x. Então essa é a aula E9, espalhamento inelástico de raio-x, mas eu vou falar basicamente, mostrar alguns resultados de espectroscopia Raman de raio-x. Bom, então, geralmente as referências elas vêm no final, mas antes que alguém comece a dormir, né? Então eu vou colocar aqui no começo algumas referências. Eu acho que esses dois livros provavelmente já foram mostrados para vocês. Esse primeiro livro aqui é um livro muito bom, de introdução às técnicas de síncroton, de raio-x, do Nielsen. E esse outro livro aqui é um livro mais voltado para a área de espalhamento inelástico, do Schuch. Então esses são bons livros para consulta. E bom, se vocês estiverem mais interessados ainda em espectroscopia Raman de raio-x, eu vou sugerir que vocês procurem trabalhos desses autores aqui, o Bergman, o Sócrates e o Ruotari. Esses são bons autores para iniciar então aí os seus estudos de espectroscopia Raman de raio-x. Bom, então eu organizei essa aula da seguinte maneira. Eu vou fazer uma breve introdução teórica do assunto. Eu vou mostrar como é que é a geometria e quais são os equipamentos necessários para se realizar a espectroscopia Raman de raio-x. Depois eu vou mostrar alguns setups experimentais que existem espalhados pelo mundo. E também eu vou finalizar aí a apresentação mostrando algumas medidas, alguns resultados que nós conseguimos obter aí por essa técnica. Bom, então, respondendo então a pergunta, o que é espectroscopia Raman de raio-x? Bom, ela é uma técnica de espalhamento inelástico de raio-x, né? Primeiramente. E, bom, assim, XRS é o acrônimo da palavra em inglês, X-ray Raman Scattering. E, bom, o espectro de XRS é um espectro de intensidade por energia transferida. Isso aqui é um espectro, então, do lítio, né, espectro de XRS do lítio. Se nós observarmos aqui a escala de energia transferida desse espectro, nós vamos e lembrarmos que qual é a ordem de energia. Ela está a ordem de energia da borda de absorção K do lítio. Bom, mas se a gente olhar essa outra escala aqui, nós verificamos que a energia incidente utilizada nessa técnica é uma energia muito maior do que a energia de absorção da borda K do lítio. Bom, os mecanismos físicos bom, vamos comparar então os mecanismos físicos de absorção de raio-x e de espectroscopia Raman de raio-x. O mecanismo de absorção de raio-x, vamos supor aqui por um
um átomo de carbono. Nós temos a borda K do átomo de carbono tem em torno de 300 electronvolts de absorção. Então, se o mecanismo de absorção de raio-x, você incide um fóton de aproximadamente aí 300 electronvolts. O elétron aqui do nível K, do nível K, ele absorve completamente esse fóton e ele é promovido então lá para o nível do contínuo, do estado contínuo. Então esse é o processo físico, o mecanismo físico de Chas. Já em XRS, o que acontece? Você tem um fóton aqui de uma energia bem maior, por exemplo, 10 keV. Esse fóton, parte da energia desse fóton é passada para o elétron. Então esse elétron ele é promovido também lá para o contínuo e o fóton ele sai com uma energia um pouco menor do que a energia que ele entrou. E além da mudança de energia, ocorre uma mudança na direção desse fóton, ou seja, ocorre a mudança no momento desse fóton. O mecanismo, os dois mecanismos eles promovem o mesmo estado eletrônico final, mas são mecanismos diferentes, mecanismos físicos diferentes. A probabilidade de ocorrer esse evento aqui é muito maior do que a probabilidade de ocorrer o evento de XRS. E, bom, por que chama XRS? Lá em 1928, quando o Raman ele publicou seu artigo mostrando a técnica, mostrando os resultados de espectroscopia Raman, ele já tinha feito uma previsão de que o mesmo resultado poderia ser observado com outras radiações, por exemplo, a radiação X. Então essa é uma homenagem a esse físico e ao Raman, propriamente dito. Bom, então a técnica de espalhamento inelástico, nós precisamos preparar um feixe de raio-x com uma energia bem definida, uma energia inicial. Então, se a gente define então essa energia, a gente define um momento. Bom, então o feixe de raio-x ele interage com a sua amostra e nós queremos analisar o raio-x espalhado em uma direção aqui 2θ. Então, assim, essa energia é uma energia 2 e um momento 2. Tanto a energia quanto o momento são transferidos aqui para a sua amostra. A energia transferida é a diferença de energia entre a energia incidente e a energia espalhada. E se essa energia que foi transferida aqui para o seu material, ela é bem menor do que a energia incidente, nós podemos escrever aqui o momento em função dessa relação, que é basicamente 4π sobre lambda, que lambda aqui é o comprimento de onda da energia do fóton incidente. Vezes seno de 2θ sobre 2, onde 2θ é essa direção aqui do feixe espalhado. Bom, então tanto a energia quanto o momento transferidos, eles fornecem informações a respeito das excitações eletrônicas desse material, e nós podemos descrever essas excitações através dessa seção de choque de espalhamento. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu acho que vocês já passaram por isso no curso, mas basicamente essa seção de choque ela descreve a probabilidade de um estado inicial ser elevado em todos os estados eletrônicos finais possível, satisfazendo aqui a lei da conservação de energia. E o que eu queria mostrar para vocês é que existem dois limites de aplicação aqui, olhando aqui para esse termo de fase. Então, temos esse limite onde esse produto escalar é menor do que 1. Bom, nesse limite aqui, que é chamado de limite dipolar, nós podemos observar que algumas excitações eletrônicas. Então aqui nós temos, devido ao espalhamento inelástico de raio-x, então nós temos aqui o pico elástico, e similar à espectroscopia Raman, ao lado do pico elástico, nós temos aqui as outras excitações. Nesse caso aqui nós temos os fônons, como em espectroscopia Raman, mas também nós podemos observar outras excitações, como por exemplo aqui a excitação de elétron-buraco, excitações por plasmons, e nessa região aqui nós temos as excitações dos elétrons de caroço. Ou no outro limite, no limite onde o produto escalar ele é muito maior do que 1, nós temos essas duas barrigas aqui, no gráfico preto e no gráfico vermelho, que são devido ao espalhamento cômputo, a participação do espalhamento cômputo no espectro do espalhamento inelástico. Bom, voltando no limite aqui do limite dipolar, nessa região bem específica aqui, que tem aí a ordem de energia de umas dezenas de electronvolts, o espectro, o espalhamento devido às excitações dos elétrons de caroço. Essa região
uma região que vai aí até 1000 eletronvolts, aproximadamente, que é chamada de espectroscopia rama de raio-x. Então, nessa região, essa técnica ela nos fornece informações a respeito da estrutura eletrônica e do ambiente químico de um elemento específico. Bom, então eu coloquei aqui algumas... Pois não. Por que é tão diferente? Esse aqui. Bom, o preto e o vermelho você está falando, né? Bom, os elétrons de valência, eles têm um maior espalhamento por efeito Compton do que os elétrons de caroço, nesse caso aqui. Então eles têm uma maior influência no espectro de inelástico de raio-x. Não. Alguém... mais superficiais, né? Foi o que eu disse. Espalhamento Compton, vocês lembram, naquela região ele é mais efetivo quando o elétron é pouco ligado, porque ele tem que absorver o momento o espalhamento Compton à medida da distribuição de momentos daqueles elétrons. Então os elétrons de valência têm uma distribuição maior, eles acabam contribuindo mais com o espalhamento Compton. Acho que foi mais ou menos o que eu disse em uma palavra. Tudo bem. Então, mas assim, o nosso objetivo aqui é explicar essa pequena região aqui, que é a chamada espectroscopia rama de raio-x. Então, indo para frente, eu coloquei aqui algumas características importantes de XRS, dessa técnica, então, naquele limite no limite dipolar. Então, aqui, e eu vou tentar mostrar alguns exemplos de cada uma dessas características. Bom, então, o espectro obtido por espectroscopia rama de raio-x, ele é muito similar ao espectro obtido por absorção de raio-x, ou espectroscopia de perdas eletrônicas. É uma geometria simples, XRS. Bom, é uma ferramenta para sondar bordas internas de até 1000 keV. Bom, isso significa bordas K de elementos leves, como lítio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, aí que tem a borda K da ordem de 0,1 até 0,5 keV. Ou bordas LM de elementos como ferro, níquel, cobalto, que estão ainda da ordem de 0,2 até 1 keV. Bom, a diferença entre XRS e absorção de raio-x, como acho que eu mostrei lá naquele primeiro slide, é que nessa técnica se utiliza raio-x duros. Como se utiliza raio-x duros, é possível obter informação do bulk do material, diferente de absorção de raio-x, onde a informação ela provém mais da parte superficial da amostra. E bom, como também nós estamos utilizando raio-x duros, isso nos permite fazer medidas in situ, devido à penetração do raio-x, nós conseguimos utilizar então fornos, criostatos, células de pressão. Então nos permite fazer, isso é uma característica importante, nos permite fazer medidas em condições extremas de elementos que têm baixo número atômico, ou seja, nos permite observar bordas de elementos que têm bordas K de elementos que têm baixo número atômico, e isso não em condições extremas, isso é uma coisa que não é possível ser feito com absorção de raio-x, no regime dos raio-x mole, né? Bom, então, como eu disse, a técnica, ela, no limite dipolar, ela apresenta um espectro muito similar ao espectro de absorção de raio-x. Então aqui nós temos 3 espectros. Esses 2 primeiros espectros aqui, eles são os espectros do lítio, de novo, de XRS, e esse espectro vermelho é o espectro de absorção de raio-x. Então nós percebemos que para um dos espectros de XRS, ele concorda relativamente bem aqui com o espectro de absorção de raio-x, e esse espectro que concorda é o espectro onde essa relação aqui, o QA, ele é menor com respeito a esse outro QA aqui que é maior, onde você tem então o efeito Compton mais realçado. Bom, eu vou passar aqui rapidamente pela lei de Bragg, porque eu quero explicar um pouco a geometria do equipamento. Sei que vocês já aprenderam a lei de Bragg.
Mas eu queria só lembrar que, a lei de Bragg, então, ela diz que essa diferença de fase aqui, mostrada por essa parte vermelha aqui, ela é 2D seno θ, ela tem que ser, para satisfazer a lei de Bragg, um comprimento, um número inteiro de comprimentos de onda da onda incidente, da radiação incidente. Bom, então essa aqui é a lei de Bragg que a gente conhece. Se nós utilizarmos então a relação de Planck, nós conseguimos escrever a lei de Bragg dessa maneira aqui, em função da energia, a energia em função do ângulo, então. Nesse caso, nós podemos observar o seguinte: por um certo d, né, que é a distância interplanar entre os átomos, e um certo ângulo fixo, essa relação nos diz que vão existir algumas energias quantizadas, certo? Que vão satisfazer a lei de Bragg. Essas energias, elas estão espaçadas, né? Então, porque depende desse valor n aqui, depende do número inteiro. Tá, então, como eu disse, o espalhamento inelástico, então, tem um feixe de raio-x incidente e um feixe de raio-x espalhado, e nós queremos analisar esse feixe de raio-x espalhado, certo? Então nós precisamos de um instrumento, nós precisamos de algum espectrômetro para analisar esse feixe espalhado. O que nós fazemos, então, nós utilizamos cristais esféricos. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo desse, não sei se dá para ver direito, mas tem um exemplo de um cristal esférico. As dimensões desse cristal, esse cristal ele é côncavo e ele tem um raio de curvatura de aproximadamente 1 metro, e o diâmetro desse cristal ele é 10 centímetros em geral. Bom, o que nós fazemos é o seguinte: nós utilizamos esse círculo de Rowland. Então esse círculo de Rowland aqui é o círculo vermelho. Ele tem o raio, que é a metade do raio de curvatura do raio do cristal esférico, e nós fazemos a seguinte configuração: nós colocamos a amostra aqui, o detector e o cristal. Bom, nós estamos vendo o cristal aqui de perfil, tá? Então esse aqui é o cristal esférico de perfil. Nós colocamos o cristal, a amostra, o detector, de modo a formar esse triângulo aqui. E o importante aqui é que, bom, a gente passa uma reta aqui em torno desse, cortando o círculo na metade. A amostra tem que estar à mesma distância da reta que o detector. Portanto, nós formamos aqui um triângulo isósceles, certo? E o jeito que você escolhe colocar, então, a amostra, o detector e o cristal nesse círculo, você está definindo, na verdade, é um ângulo, né? Então vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte: se nós sairmos com um raio, traçar raios ópticos. Se nós sairmos aqui da amostra e chegarmos aqui num ponto da circunferência e virmos aqui para o detector, vamos fazer isso para outros raios. O raio verde sai da amostra, chega aqui na circunferência e vem para o detector. Todos esses ângulos aqui, eles vão ser iguais. A gente consegue mostrar isso por geometria, que todos esses ângulos eles vão ser iguais. Então, o que a gente faz nessa geometria no círculo de Rowland é definir um ângulo, certo? Então, se a gente conseguir colocar aqui nesses pontos onde os raios incidem alguns planos de Bragg, o mesmo conjunto de plano de Bragg nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, esse cristal ele vai agir como um monocromador, certo? Bom, então o que é feito aqui? Existe essa geometria chamada geometria de Johansson, onde você pega um cristal, então, esférico, a curvatura desse cristal é R sobre 2, e você, de alguma maneira, faz com que os planos de Bragg desse cristal tenham uma curvatura R. Bom, isso é chamada geometria de Johansson. Ela é difícil de se realizar porque é difícil construir cristais desse tipo. Então, o que se faz é pegar um cristal que tem uma curvatura R, ele é polido oticamente na curvatura R, desse tipo aqui, e você simplesmente cola um wafer de silício em cima dessa curvatura. Então o wafer de silício ele se conforma nessa curvatura R, e você tem então o que a gente chama de geometria de Johann. Bom, se vocês observarem aqui, a geometria de Johann ela só é perfeita no centro do cristal, né? Ou seja, nas extremidades desse cristal aqui ocorrem o raio ele não está mais incidindo aqui no círculo de Rowland, ele vai incidir um pouquinho para cima. Então você cria aberrações com essa geometria, né? O que causa essas aberrações? Aqui no plano do detector, o foco no plano do detector ele aumenta, mas isso não é muito problema, que você pode simplesmente integrar tudo que está chegando aqui
E beleza. Tudo bem. Mas qual é uma maneira de reduzir essa aberração de Johann? Você pode também reduzir o diâmetro do cristal. Né? Se você reduz o diâmetro do cristal, mantém ele... obviamente isso aqui é uma extrapolação, né? Esse cristal é bem menor do que a circunferência de Johann. Se você conseguir colocar o diâmetro dele, se você conseguir colocar, então, diminuir o diâmetro desse cristal, você vai diminuir, então, também essa aberração aqui no foco, no plano do detector. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, então, como eu disse, a geometria... Eu vou pegar uma água ali, porque eu vou perder minha voz já. A geometria o modo de operação de XRS, eu disse que é uma geometria simples, porque esse equipamento mantém tudo parado, tudo fixo. Então nós temos aqui a amostra, nós temos o detector e nós temos o cristal esférico, e eles estão já devidamente colocados aí na esfera, na circunferência de Rowland, de modo a definir um ângulo de incidência aqui do meu raio-x espalhado. Então essa é a ideia da geometria de Johann. Definir um ângulo de incidência aqui no meu cristal analisador. E como eu mostrei lá atrás, se a gente define um ângulo aqui, na verdade nós estamos definindo uma energia, certo? Então eu vou utilizar então aquela relação que eu coloquei ali atrás, vamos fazer um exercício aqui. Por exemplo, um cristal que tem aí um wafer de silício cortado na direção 1, 1. Nós podemos então encontrar o D desse silício. Eu não coloquei a relação aqui, mas é uma relação relativamente simples. Deixa eu pegar. É uma relação simples e para você encontrar esse D, que é a distância interparar entre os planos, os átomos de silício. Bom, vamos voltar aqui. Bom, vamos imaginar aqui para um ângulo de 89 graus, né? Um ângulo de 89 graus. Se a gente substituir, então, essas quantidades aqui na relação de Bragg, né, que está aqui modificada, nós vamos ver que, então, existem algumas energias, como eu falei, que vão satisfazer a lei de Bragg. Eu coloquei aqui 4 energias. A energia E4, a energia E5 e a energia E6. E aí vamos supor que você quer fazer uma medida onde o seu interesse está ali em torno de... vamos supor que você quer que a borda de absorção é cerca de 300 electronvolts, igual eu mostrei lá naquele slide no início. Então você sintoniza o seu feixe de raio-x para uma energia de em torno de, vamos supor, 10 electronvolts, e você então vai estar analisando esse cristal aqui. Ele vai analisar os raios-x, obviamente, dessa energia também, mas muito mais dessa energia que está em torno de 10 keV. Então, dessa maneira, você tem um espectro de XRS, que é a intensidade em função da energia incidente menos a energia espalhada. Só lembrando que essa energia espalhada que você está analisando é sempre uma única energia, para esse setup. Bom, tudo bem. Então, como eu disse, então, nós variamos a energia incidente. O cristal ele é fixo, ele analisa uma energia. Nós temos esse espectro que é a intensidade em função da energia incidente menos a energia espalhada. E essa é, então, a geometria. Essa é a geometria que nós utilizamos para realizar a técnica de XRS. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos de setups que... Pois não. Voltando. Não, como eu disse, tudo é fixo, não varia nada aqui. No XRS, a única coisa que a gente varia... Não, tem que variar alguma coisa, né? Eu vario a energia incidente, exatamente. Mas se você quiser variar o ângulo, funciona também. Só que aí é uma outra técnica. Você pode variar o ângulo, mantém a energia fixa, varia o ângulo, você também está variando, você está pegando... Você também tem a variação do E incidente menos o E espalhado. Então, a verdade
Desculpa. Você vê que o cristal ele tá reto aqui, né? Então o que nós fazemos eu vou mostrar daqui a pouco. Para a gente achar esse pico de Bragg que eu disse, a gente precisa só fazer um ajuste fino aqui em torno dessa direção. E depois, se eu quiser, eu não mostrei aqui porque é XRS, é um negócio mais simples. Mas se você quiser mudar o ângulo, você sobe aqui o cristal. Obviamente esse cristal tem que ir um pouquinho para frente para manter a circunferência de Rowland. E o detector sobe também. Então se você subir X aqui no cristal, você vai andar uma direção. Se você subir Y no cristal, você vai andar uma direção X para lá. Você tem que subir 2Y no detector para manter a geometria de Johann. Você não varia, então, o ângulo do seu cristal. Você pode variar também, mas aí você tem que mexer no detector, entendeu? Uma maneira mais simples que eu vejo de fazer isso é sobe aqui o cristal, avança ele, sobe o detector. Simplesmente 2 translações aqui para o teu cristal e uma para o detector. Você pode perceber que a circunferência de Rowland faz um negócio tipo assim. Ela tem uma rotação nesse sentido aqui. Beleza? Eu vou mostrar mais para... Tá, vamos lá. Isso. Exatamente. Porque aí o que você vai ter, então, vai ser a transferência de energia, que é o que você está querendo, que é o espectro que eu mostrei lá no começo. Intensidade por transferência de energia. Isso mesmo. Então, aqui são alguns exemplos de equipamentos que existem pelo mundo. Esse aqui é o equipamento lá de Hamburgo, do DESE. Todos esses equipamentos eles têm algumas características similares. Por exemplo, eles utilizam cristais esféricos com raio de 1 metro, diâmetro de 10 centímetros aproximadamente. Esse equipamento aqui, nós percebemos que eles, não sei se dá para enxergar aqui, mas eles utilizam um banco aqui de 12 cristais de silício. E nessa configuração, o raio utilizado aqui é 1 metro, provavelmente. Percebam que existe um trilho aqui interno. Você pode, então, colocar esse banco mais próximo da amostra. Então, só que você tem que mudar o cristal. Você precisa colocar um cristal com raio de curvatura menor. Bom, em relação à resolução de energia desse espectrômetro, desse instrumento, é cerca de 0,7 eV, ali com energia incidente de cerca de 10 keV. Esse equipamento, ele tem como ele tem 12 cristais, o ângulo sólido compreendido por esses cristais é de cerca de 0,7% do 4π zero radiano. Bom, então tem outros equipamentos. Esse aqui é um equipamento muito imponente. Esse aqui é lá de Grenoble, na França. Eles têm aqui 3 bancos espalhados na direção vertical e 3 bancos espalhados na direção horizontal. Cada banco desse aí possui 12 cristais. E, bom, um total de 72 cristais, também com raio de curvatura de 1 metro. E, bom, a precisão aqui, a resolução em energia desse espectrômetro varia um pouco, é de 0,3 eV até 1,7 eV, ali mais ou menos em torno de 10 keV. Se vocês entrarem lá na página, tem a descrição um pouco mais detalhada de cada região que vale essas resoluções de energia. Então, todo esse banco aqui de cristais, eles equivalem a 4,5% do 4π zero radiano. Bom, então aqui, esse espectrômetro é um espectrômetro lá do SSRL. É um espectrômetro que eu tenho me inspirado bastante para desenvolver o projeto que nós estamos fazendo aqui. Esse espectrômetro aqui, essa linha, vocês podem verificar aqui nessa referência no Sócrates. Ele utiliza também cristais com raio 1 metro de curvatura, porque a resolução é em torno de 0,5 eletronvolts, e todos esses cristais juntos aqui, eles compreendem 2,5% de 4π zero radiano. Bom, essa linha aqui ainda tem outro banco aqui de cristais, mas isso aqui é para fazer uma outra técnica que chama espectroscopia de emissão de raio-x, e nós não vamos falar aqui.
nessa aula. Bom, uma parte importante do nosso projeto e de qualquer projeto que queira fazer XRS ou técnicas relacionadas é construir os próprios cristais analisadores, né? Então, como eu acho que eu até citei, o que nós fazemos nós pegamos um substrato de vidro. Esse substrato ele tem que ser polido com uma qualidade ótica, que começa a encarecer um pouco o processo. E nós pegamos aqui um wafer de silício. O que a gente faz, o que tem que ser feito... Bom, a ideia você pega esse wafer de silício e cola em cima do seu substrato que já tem a curvatura côncava. Mas se você tentar fazer isso, você vai ver que o wafer de silício vai quebrar, porque ele é duro, né? Então, uma coisa que a gente faz ou a gente corta em algumas faixas esse wafer de silício, ou a gente... voltando aqui... Ou a gente faz corta em pequenos quadradinhos, né? Isso a gente chama de dicing, uma máquina especializada para fazer esses cortes. Bom, isso faz com que o teu wafer ele se conforme melhor. Esses pequenos quadradinhos eles vão seguindo a curvatura do seu cristal. E, além disso, você consegue aumentar um pouco a resolução do seu cristal analisador. Então, esse aqui é um exemplo de um produto pronto, né? O wafer de silício já cortado e colado em cima do substrato de vidro. Você pode utilizar outros substratos também, mas o substrato de vidro ele é mais leve e é um substrato que, dependendo do material que você escolhe, por exemplo, Pirex, o coeficiente de dilatação dele segue mais ou menos o coeficiente de dilatação do wafer de silício, então você não tem tanta variação entre um e o outro. Então é um material bem interessante para fazer esse tipo de cristal. Tá, muito bem. Eu coloquei aqui, se vocês tiverem interesse, esse aqui é um colaborador, esse pesquisador, Diego Casa, lá do APS, é um colaborador que tem muita experiência em fazer esses cristais aqui, analisadores. Bom, aqui então, esse aqui é um mapa da resolução dos cristais analisadores. Não é um mapa geral, assim, é só para dar uma ideia do que existe. Então nós temos aqui, nesse eixo, a resolução e energia do cristal analisador. E aqui nesse outro eixo nós temos a energia incidente. Então, existem vários materiais aqui, silício, germânio, safira. Mas se vocês forem procurar na literatura, vocês vão perceber que o material mais utilizado é o próprio silício, né? Como eu já estou falando. E às vezes o germânio. Tá? Bom, então para o silício... Aqui, não sei se dá para ver, mas aqui mais ou menos em torno de 10... Nem eu estou vendo. Em torno de 10 kV. Aqui, essa bolinha laranja aqui. A resolução do silício, então, do cristal de silício, para essa energia incidente, é de cerca de 40 mV. Então, aí nós podemos, a partir dessa resolução, construir a resolução total do nosso espectrômetro. Então, a resolução total do espectrômetro... ela é dada pela resolução de energia do monocromador incidente, que seleciona aqui o teu raio-x, a resolução de energia do cristal e a resolução de energia de fatores geométricos. Esses fatores geométricos aqui levam em consideração o tamanho do pixel do seu detector e o tamanho do feixe na amostra, né? Qual é o tamanho do feixe na amostra? Bom, para a XDS, que é a linha onde nós estamos desenvolvendo esse projeto, a resolução do monocromador é cerca de 1.5 eV, em torno de 10 keV. E, bom, a resolução total do nosso espectrômetro de XRS, então, vai ficar limitada por essa resolução do monocromador, é em torno de 1.5 eV. Então, a resolução do nosso espectrômetro no XDS será em torno de 1.5 eV. Na EMA, que vai ser a linha de condições extremas no Sirius, a resolução será em torno de 0.5 eV, também limitada pela resolução de energia do monocromador. Bom, então nós já foram feitas medidas de XRS na XDS. Então aqui é um exemplo de um aparato experimental que foi utilizado lá na linha. Nós temos aqui então a amostra, um cristal analisador, e o detector que foi utilizado aqui foi um cintilador. Bom, esse aqui é um exemplo de um espectro de intensidade de energia transferida do grafite, então na borda K do grafite. E esse aqui é um espectro da borda K do bório.
que também foi medido aqui na XDS. Bom, vocês podem observar aqui que existe apenas um cristal. E o fato de ter um cristal limita um pouco a técnica na questão de tempo. Né? Você vê que aqui eu coloquei, para fazer esse espectro, que ficou bem legal, foram necessárias 4 horas. E nesse caso aqui, 5 horas para tirar esse espectro da borda K do bóron. Então, uma maneira de você melhorar um pouco então, essa questão do tempo é aumentar o número de cristais. Só que aqui, não sei se vocês conseguem ver, esse instrumento aqui é o Huber. Esse setup foi montado sobre o Huber, e o Huber limita um pouco essa questão de aumentar o número de cristais. Então, nós imaginamos... a nossa ideia é tentar montar um equipamento XRS sobre uma mesa ótica, e nos permite, então, aumentar um pouco o número de... É a maneira mais rápida de você conseguir aumentar o número de cristais. A outra maneira seria fazer aquele equipamento do Grenoble, né, todo imponente. Bom, então aqui o que nós fizemos, nós montamos um aparato na linha XDS, sobre a mesa ótica que tem lá na linha XDS. E o que nós utilizamos aqui foi um detector de área, o Pilatus. Então a amostra estaria por aqui. Isso aqui seria então o suporte do cristal, todo já na circunferência de Rowland. Bom, como nosso amigo falou, nós precisamos saber, né, precisamos encontrar a reflexão, a difração do raio-x nos cristais de silício. Então esse suporte aqui já não ia servir, então o que nós precisamos é de um suporte que tenha motores, na verdade picomotores aqui, que nos dê a liberdade de fazer essa calibração do cristal na geometria de Johan. Tá, então essa aqui foi uma montagem conceitual que nós fizemos nesse ano. E, bom, o que nós temos projetado para a futura linha EMA é um espectrômetro. Então, inicialmente eu projetei aqui um espectrômetro com 7 cristais. E a ideia aqui é fazer um módulo, né, um módulo que você possa ir adicionando outros módulos e esse espectrômetro possa crescer aí até o limite físico do seu equipamento, da área que você tem lá na mesa ótica. Então, essa ideia aqui, então, é um frame hexagonal. Desse frame hexagonal, nós podemos colocar um mirror mount. Esse mirror mount, ele é equipado com 3 motores piezoelétricos. Esses motores, então, servem basicamente para você fazer aquela calibração, aquele ajuste fino para encontrar as reflexões de Bragg. Bom, além disso, você tem aqui um suporte do cristal e o cristal propriamente dito. Cada módulo desse, então, você pode ir adicionando outros módulos. E nesse caso aqui eu tenho um espectrômetro, eu chamei aqui de colmeia, parece uma colmeia. Um espectrômetro com 7 cristais. A escolha dessa geometria hexagonal é porque a gente sabe que ela otimiza o espaço e também, na questão de estrutural, ela é uma das que nos oferece uma sustentação boa. Bom, aqui eu projetei esse espectrômetro com um raio de curvatura de 1 metro. O diâmetro do cristal é de 10 centímetros, como os outros. E o ângulo sólido desse equipamento com 7 cristais é de cerca de 0,4% do 4π estéreo-radiano. Bom, então a ideia é, sobre uma mesa ótica, nós podemos colocar um desses espectrômetros, um desses módulos, no módulo que a gente chama de modo forward. Não é tão forward, né? Você tem um certo ângulo, mas na literatura você vai encontrar como modo forward. Na verdade, é no limite onde você tem o limite dipolar. E nós podemos também colocar um outro banco de cristais aqui no modo backscattering e 2 pilatos, de modo que a gente possa medir tanto o limite dipolar quanto o limite não dipolar ao mesmo tempo. Né? Bom, então isso aqui é um projeto do instrumento que pode ser o instrumento de XRS na linha EMA, lá no Sirius, certo? Bom, então eu vou mostrar aqui alguns exemplos de medidas feitas por XRS
Esse primeiro exemplo aqui é bastante interessante. O que eles fizeram foi... Bom, essa medida aqui, então, é a medida de intensidade por energia transferida. Foi feita lá em Grenoble, utilizando 9 cristais de silício. Como eu disse, quase todo mundo usa os cristais de silício, né? Então, isso aqui é o que eles fizeram. Eles pegaram água pura, segundo o paper, água super pura, colocaram dentro de uma célula de pressão e aplicaram uma pressão de 1,7 gigapascal em temperatura ambiente. E com isso eles conseguiram observar a fase 6 do gelo. Então esse aqui é um espectro, são 2 espectros de XRS para a fase 6 do gelo, observando a borda K do oxigênio no gelo 6. Então aqui o espectro vermelho tem um momento transferido de cerca de 5,0 AU e o espectro preto tem um momento transferido um pouquinho menor. Bom, nós podemos perceber que aqui não há tanta diferença entre um espectro e outro. E aqui é interessante, se não há tanta diferença entre um espectro e outro, se o momento não interfere tanto na sua medida, você pode utilizar então um espectrômetro com vários cristais, já que o momento não vai atrapalhar a sua medida. Você não vai ter então a interferência do espalhamento cômpito na sua medida, então você pode tirar a informação mais rápido, aumentando o número de cristais. Bom, esse aqui é um outro exemplo bastante clássico de XRS. Esse paper aqui é de 90, esse resultado é de um paper de 1998 do Bergman. Então o que ele mediu foi grafite, então a borda K do carbono no grafite. Bom, isso aqui mostra algumas características interessantes. Esse primeiro pico aqui são as ligações π do grafite, e esses outros picos depois desse primeiro pico aqui representam as ligações sigma do carbono no grafite. Então, a gente pode lembrar que nas ligações, eu não sei se dá para ver aqui, mas isso aqui é sp3, as ligações, a hibridização sp3, então, na hibridização sp3 nós só temos a ligação sigma, ou seja, como no diamante, e se você tem uma hibridização sp2 no seu material, você deixa um estado, um orbital P vazio, e você separado do sp2, você permite que haja ligações π no seu material, como no grafite. Bom, então, falei isso porque é possível fazer então medidas da borda K do carbono em condições extremas, como eu disse. Isso aqui é um exemplo desse tipo de medida em função da pressão. Então nós temos aqui uma medida feita no fulereno, e essa aqui é uma medida feita no carbono vítreo. Então o que eles fizeram aqui? Eles mediram então o espectro de XRS na borda K do carbono no fulereno. E o que vocês podem observar aqui, que quando a pressão ela vai aumentando, esses picos aqui, os primeiros picos, eles vão diminuindo até um ponto onde o pico ele some por completo, que é em torno de 20 gigapascal. Essa medida, as duas medidas foram feitas lá no APS, na linha no HPCAT. Nesse caso aqui eles utilizaram 6 cristais de silício, e nesse outro caso aqui eles utilizaram 17 cristais de silício. Bom, aqui também acontece a mesma coisa. Estão medindo então o XRS na borda K do carbono, no carbono vítreo. As ligações π elas vão sumindo até um ponto de 44 gigapascal, onde a ligação π ela some por completo. Bom, depois eles fizeram a decompressão e viram que esse pico ele volta, mostrando aí uma reversibilidade na amostra. Bom, ambas as medidas elas mostram um fenômeno que a gente pode chamar um fenômeno de diamantização, ou seja, você está extraindo aqui as ligações π, tem agora só as ligações sigma. E uma possível aplicação que nós podemos imaginar é que esses materiais, por exemplo, o carbono vítreo pode ser utilizado como material super duro. Em aplicações de... Por exemplo, o que eles fazem é que esse material, o carbono vítreo, dentro de célula de pressão, pode se tornar como se fosse um segundo estágio de aplicação de pressão, além do diamante, após o diamante. Bom, isso aqui é um outro exemplo, como eu disse, também dá para fazer. Então, XRS na borda LM, de alguns elementos. Esse aqui, então, é uma medida desse material, o ferro enxofre, na borda M do ferro. O que ele observou aqui, ele mediu, então, o XRS em função da pressão
E o que ele observou é que o peso espectral aqui em torno do ponto A, ele vai sendo redistribuído aqui em torno do ponto B, da região B, e o fenômeno que ele descreve nesse trabalho é que há uma mudança do estado high spin para o estado low spin do ferro. Bom, todas essas medidas que eu apresentei aqui, eu já falei durante a apresentação, elas apresentam o problema de tempo. Assim, você precisa de muito tempo para ter um espectro muito bom. Como eu mostrei também lá no começo, a probabilidade do evento de absorção de raio-x é muito maior do que a probabilidade do XRS. Então você precisa de muito tempo para ter um espectro comparável ao espectro de absorção de raio-x. Uma maneira de você superar esse problema, desde que o momento transferido não seja tão ruim para você assim, você pode aumentar o número de cristais. Então, se o teu objetivo é estudar um elemento onde a transferência de momento não é tão importante assim, não influencia tanto o teu espectro assim, você pode utilizar, aumentar o número de cristais no modo forward. E nesse caso, nós projetamos aqui um banco maior de cristais. Nesse caso, tem 43 cristais no modo forward. Isso aqui nos dá um ângulo sólido de cerca de 3% do 4π estero-radiano. Eu não falei no outro slide, mas eu lembrei aqui que tem um trilho interno aqui. Esse trilho interno, como também naquele equipamento de DESI, nós podemos colocar, em vez de um banco com 1 metro, com cristais de 1 metro, nós podemos de curvatura, nós podemos fazer cristais de meio metro de curvatura, e nós poderíamos usar esse outro trilho interno aqui no equipamento. Bom, o que acontece? Se você diminui, então, o raio, você está diminuindo um pouco, piorando um pouco a sua resolução, mas você está aumentando o ângulo sólido. Então, se tua medida, o interessante é que você tenha intensidade, você pode usar esse equipamento com meio metro de raio. Dúvidas, pessoal? Eu vou tomar uma água. Bom, se não tem pergunta, é duas coisas, né? Eu não estou entendendo nada. Eu estou entendendo tudo, né? Acho que eu vou ficar com a segunda. Márcio. Obrigado, né? Puxa. Faz tempo que eu não falo, e aí eu começo a falar, minha voz... Todas as informações que você poderia ter numa medida de espectroscopia convencional, de Chais, absorção convencional, você teria nessa medida de Raman? Sim. No limite dipolar, sim. Você consegue mostrar, você faz a continha e mostra que a probabilidade, aquele termo de interação de Chas, ele é igual, o termo é proporcional, melhor, ao termo de interação de XRS. Então, nesse limite dipolar, sim, as duas coisas são equivalentes. Só que a probabilidade do Chas é muito maior do que a probabilidade do XRS. Mas uma coisa que, por exemplo, o que Narciso mostrou na segunda aula dele, a parte magnética, por exemplo, dicroísmo circular magnético, você teria? Porque depende de uma transferência lá na... Essa é uma pergunta que já me ferrou uma vez. Não, eu não tenho como te responder isso agora. Eu preciso, de fato, entender se dá ou não. Mas o Narciso, ele tem uma resposta aí. Então, em princípio, assim, algumas pessoas tentaram, o pessoal do Japão tentou e aparentemente eles acharam uma forma de fazer. Só que, em princípio, na teoria, eu acho que as regras de seleção impediriam de medir dicroísmo nesse regime. Mas teria que ver. Mas, Narciso, no limite dipolar, no limite não dipolar, as regras de seleção vão embora. Aí, talvez no limite não dipolar você conseguiria... Mas é como eu disse, são uma coisa... O que gera as regras de seleção
são princípios de conservação de momento angular. Quando a sua transferência do estado inicial para o estado final, ela é levada pelo aquele operador de interação. Interação, exato. No caso da absorção, ou no caso do XRS, o operador que descreve a interação do raio-x com o elétron é diferente. Então, as leis de conservação elas são um pouco modificadas, senão o que domina aqui é a transferência de momento. O momento é o que leva o estado inicial até o estado final. Então, você pode reescrever essas leis de conservação, mas nem todas elas são... São as mesmas. Exatamente. Que absurdo. Mas Não te leva às mesmas regras de seleção. Então, você não consegue, por exemplo, fazer aquele negócio que o Márcio estava falando, brincar com conservação de momento angular de spin, para tentar sondar o spin da sua amostra. Tá claro? Isso é uma pergunta bem difícil do Márcio. Isso é o limite do conhecimento, acho que não só nosso, mas de várias pessoas no mundo. As pessoas estão tentando fazer isso, só que não é muito claro, nem teoricamente, nem experimentalmente, se isso é possível ou não. Então tá. Parece que deu um... Bom, acho que vai na mão mesmo, então, né? Então, como eu disse, se a gente utilizar um espectrômetro desse tipo aqui, com mais cristais, nós podemos melhorar essa questão de tempo. Então, o que foi feito aqui, nesse mesmo paper, foi feito medidas da borda K do carbono no grafite em 5 minutos. Então, de horas você vem para minutos, né? Isso é um aumento significativo na técnica. Além disso, eles fizeram aqui, o que eles fizeram, vários espectros, eles mediram o XRS em função da direção eles mudaram a direção de incidência do raio-x com relação ao plano normal da amostra. Então eles fizeram várias medidas aqui. Outra coisa que poderia ser feita é a medida na borda K do oxigênio, que foi feita, na verdade, em 10 minutos, na água. Bom, então, meio que finalizando aqui a apresentação quase, é possível fazer imagens tridimensionais ou bidimensionais a partir dessa técnica, a partir de XRS, numa técnica chamada tomografia direta. Se alguém tiver mais interessado, o autor é o Ruotari. Então, nessa técnica aqui, o que é feito é o raio-x, o feixe de raio-x ele é focalizado numa direção, então é formado como uma espécie de lâmina de raio-x, e aí você consegue obter uma imagem fazendo uma medida, um único shot desse raio-x com essa lâmina. Então você consegue pegar a imagem dessa seção, né, desses objetos que ele colocou aqui, lá no seu detector. Então é uma imagem direta. Você fez uma medida, você tem uma imagem bidimensional. Se você quer fazer uma imagem tridimensional nesse modo, o que você tem que fazer é varrer nessa direção o teu feixe de raio-x. Então você vai ter ali várias imagens 2D, e você então combina essas imagens para formar uma imagem 3D. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é focalizar, então, nas duas direções, né? Tanto na direção Y quanto na direção Z, perdão. Direção X é a direção incidente. Você focaliza em duas direções, e aí você tem um feixe bem colimado, só que agora você tem que andar em duas direções para fazer a sua imagem, né? Então, vamos dizer assim, cada medida vai te dar uma linha no teu detector, então você tem que ir andando em duas direções para formar a tua imagem 3D. Bom, o que eles fizeram de interessante nesse trabalho foi o seguinte: eles colocaram um pedaço de um diamante dentro de um pó de grafite e comprimiram esse pó de grafite dentro do diamante com o pó de grafite, e eles fizeram a medida de XRS, fizeram então uma imagem 3D XRS desse, vamos dizer assim, desse experimento, desse Phantom, eles chamam, se não me engano. E, bom, o que nós podemos observar aqui, então, é um gráfico, é uma imagem 3D daquilo lá em cima. Mas como que eles conseguem diferenciar, qual é o mecanismo de contraste aqui, né? Nós sabemos que
Cada ponto aqui na imagem 3D, a gente chama de voxel, né? Cada voxel aqui na imagem 3D corresponde a um espectro lá no seu detector. Então esse ponto aqui corresponde a esse espectro aqui. Aquele espectro não tem as ligações π, portanto eles identificam esse ponto como sendo diamante. Agora esse outro ponto aqui, lá no espectro já tem a ligação π, então esse ponto aqui é um ponto que se refere ao grafite. Então, a partir disso você consegue montar uma imagem tridimensional. Isso é uma técnica bastante interessante, porque você consegue medir diamante dentro do grafite, ou seja, os dois são carbono, né? Basicamente. Então você consegue diferenciar dois estados alotrópicos do carbono aí, através dessa técnica. O mecanismo de contraste, novamente, são as ligações químicas que os elementos eles fazem, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, só para motivar então o final aqui da apresentação, a ideia aqui é que nós podemos, com essa técnica, fomentar novas linhas de pesquisa na nossa comunidade. Se a gente olhar só para as 3 primeiras linhas aqui da tabela periódica, são os elementos considerados elementos leves, nós podemos fazer medidas em condições extremas na borda K desses elementos, por exemplo, e a gente pode imaginar que novos resultados, novas observações podem surgir a partir simplesmente dessas três linhas da tabela periódica, né? Um exemplo é a diamantização em altas pressões do carbono, né? A gente pode então monitorar as transições sp2 e sp3. Provavelmente vocês devem ter problemas científicos que possam se enquadrar nesse cenário que eu estou apresentando, e a ferramenta XRS pode, inclusive, ajudar no trabalho de vocês, complementar o trabalho de vocês que vocês já iniciaram. Bom, muito bem. Então, finalizando, a ideia que eu queria mostrar aqui lá na linha EMA dos Sirius, nós estamos projetando um instrumento para medir espectroscopia Raman de raio-x. Então, assim, o nosso projeto, o desenho artístico do espectrômetro é esse aí. Um espectrômetro que tenha vários cristais, que nos possibilite ter medidas de XRS em tempos comparáveis, não tão comparáveis, mas em tempo reduzido, se a gente pensar em medidas que a gente pode fazer com absorção de raio-x. E, bom, só relembrando, o que essa técnica ela pode nos trazer de importante, ela é uma técnica para medir bordas, vamos dizer assim, bordas de absorção de raio-x até 1000 eV, só que a técnica é de espalhamento de raio-x, lembra-se? Isso significa bordas K de elementos leves, aí, em torno de 0,1 até 0,5 keV, ou bordas LM de elementos como ferro, níquel, cobalto. Só lembrando que é uma técnica que se utiliza raio-x duros, né, da ordem aí, por exemplo, de 10 keV. É uma técnica que nos dá, por se utilizar raio-x duro, nos dá informação do bulk do material, e por isso nós conseguimos fazer medidas in situ em condições extremas de pressão, temperatura e etc. Bom, eu acho que é isso. Obrigado pela atenção, e se vocês tiverem algumas perguntas, a gente pode tentar responder. Perguntas, temos meia hora para pergunta. Então, vamos lá. Quem começa? Deixa eu ver que pergunta. Mas, bom, deixa eu ver se eu entendi bem. Você consegue sondar coisas leves sem precisar de ultra alto vácuo? Líquido. Tá. Então, quer dizer, tudo que E nesse último exemplo que você falou, você uniu tomografia, que é uma coisa que você faz com raio-x duro, para ver especiação de elementos leves. Né? Então, o pessoal de biologia aí que tem coisa que só tem carbono, nitrogênio e eles podem pensar em sondar esses elementos com raio-x duro e penetrar bem mais do que se você usasse se você for fazer especiação em
em raio-x mole, você só vai penetrar ali alguns nanômetros. Às vezes você quer ver Se não inspira dúvidas aí. Dá pra fazer tal coisa. Uma coisa que eu posso mostrar aqui, que eu tirei da apresentação, mas é possível resolver no espaço de momento, né? Se você muda a posição do teu espectrômetro em relação ao feixe incidente, você pode tentar resolver no espaço de momento o seu espectro. O que ele fez aqui, esses 3 espectros aqui embaixo, 3 aqui, são medidas de XRS em função do momento transferido. Então ele mudou o momento. Os outros espectros são simulações. Então o que ele fez? Ele comparou esses espectros aqui com a densidade dos estados projetados no espaço de momento, e aí ele inferiu disso que então ele mediu na borda K do bóron, nesse material que é um supercondutor, e ele inferiu disso que nesse caso aqui o momento transferido está na direção 10, nesse caso o momento transferido está na direção 001, e ele inferiu a simetria e a direção dos orbitais P, no caso PXY daquele lado e PZ desse lado aqui. Então é uma coisa que dá para fazer também. Caso alguém queira fazer medidas resolvidas no momento, isso é uma técnica. Já que ninguém quer perguntar, acho que vou perguntar besteira. Volta naquele gráfico que tem o trabalho do mal. Mal? Isso. Ah, tá. Esse aqui? Isso. Como ele garante que ele está pegando não o diamante aí? Se ele não tivesse visto essa transição. E como viu, ele garantiu que... Porque dentro da sala de pressão é complicado. Se ele não está pegando o carbono do diamante... Ainda bem que teve a transição. Então, tem 2 geometrias para medir na sala de pressão. Ou você passa o feixe de raio-x pelos 2 diamantes, ou você gira a sala de pressão e passa o feixe de raio-x pelo gasket. E aí você usa um gasket transparente ao raio-x, por exemplo, berídio. Mas aí tem que ter um feixe bem pequeno para pegar. Essa é a dificuldade. Aqui, por enquanto, é meio difícil fazer isso porque a gente não tem um feixe pequeno. Teria que ser um feixe menor do que 10 microns. Que aí você... a amostra está deitada aqui e aí você passa o feixe por aqui. Também isso facilita para esse tipo de técnica, porque você tem uma abertura angular bem grande, então você consegue colocar um monte de detetores aqui. Então é muito mais fácil você ter uma célula panorâmica para ver todo o espalhamento. Então você não está passando pelo diamante. Obrigado. Obrigado, João. Aquela célula panorâmica. Vou continuar nas perguntas já aqui. Curiosidade. O seu setup, você faz a detecção por espalhamento. Você poderia botar um detector para analisar a transmissão. Também, em princípio, certo? Imagino que sim. Se você sintonizasse a energia incidente para coincidir com alguma borda de outro elemento da tua amostra, isso traria alguma vantagem? Seria interessante, sei lá. Daria para ver, por exemplo, só complementando, se você tiver um composto que tem uma ligação química de ferro com oxigênio, um óxido de ferro, por exemplo, e você faz uma medida na borda do ferro, seta seu espectrômetro para ser sensível a algo próximo da borda do ferro, teria como ver alguma coisa também no carbono, do tipo como... Ou no oxigênio, desculpa, no oxigênio. Como você deforma os orbitais, sei lá, tô viajando. Daria para fazer. Eu acho que eu entendi mais ou menos a sua pergunta, mas o problema é isso aqui. Como é que... Se você usar essa geometria, você falou para pegar o feixe direto, né? Então, ó, o feixe a raio-x chega por aqui. Só que, rapidinho, o feixe chega por aqui, espalhou aqui. Você quer analisar esse cara?
Qual setup experimental? Esse aqui. Ah, tá. Mas para fazer o XRS? Não. Ah, tá. Fazer o- Não, daria. Não tem nada que te impeça. Não. fazer isso. Não. É só o espaço físico mesmo. Daria. Não, daria para fazer. Não, tranquilo. O que eu tava... mas o que eu tava imaginando é que você queria colocar o detector na frente. Daí não, tá. Beleza, entendi. Eu acho que a pergunta é: você teria alguma vantagem de fazer simultaneamente o CHAS e o XRS? Certo. Você teria talvez alguma adicional? O problema é que, em geral, como eu mostrei aqui, você está querendo sondar bordas de K, por exemplo, do carbono, com 10 keV, você não vai fazer absorção com 10 keV no carbono. Assim, tem uma vantagem de fazer isso. Você tá, por exemplo, em catálise ou em um material de interesse que você quer colocar uma condição de ou um forno, uma temperatura ou uma pressão, alguma coisa. E aí naquele composto você tem dois elementos. Você tem um elemento pesado e um elemento leve. E aí você quer sondar nas mesmas condições experimentais as duas bordas. E aí uma você sondaria com X-ray Raman e outra você sondaria com um CHAS normal. Essa é a vantagem. Na mesma condição experimental, você medir duas bordas simultaneamente. Acho que isso não tem problema nenhum. Tem uma coisa interessante que acho que é parte da pergunta, que é parte do que o Márcio comentou. Se você vai na borda de um elemento, quer dizer, você escolhe a sua energia para ser igual a uma borda de absorção. Vocês lembram que eu falei na última aula de sexta-feira que sempre que você faz essas coisas, você pode ter fenômenos de interferência e aumenta a sua seção de choque. Aqui é a mesma coisa. Existe uma técnica que chama Raman de raio-x ressonante. O pessoal que já fez Raman normal, o Raman com luz visível, também acontece a mesma coisa. Você pode fazer Raman ressonante e você aumenta a sua seção de choque. Aqui é um pouquinho mais complicado. O que o Márcio propôs é que você vai fazer ressonância num elemento e olhar o outro. Se esses estados estiverem muito hibridizados, você pode ter efeitos de ressonância, e aí aquelas coisas das regras de seleção começam a ficar aplicadas também. Você começa a ter efeitos de spin em algumas coisas. Então, dá para fazer. Outra dúvida, se você tiver... Os exemplos que você mostrou foi tipo lítio, carbono, carbono sendo grafite, carbono sendo diamante. E se você tiver um composto com muita coisa, com nitrogênio, carbono, oxigênio, você vai conseguir separar essas coisas? Nunca vi assim, muitos exemplos. Não pode ter, né? Você tenha elementos que tenham mais ou menos a bordas de absorção similares, assim. Mas você vai ver os picos. Eles vão estar... não é o mesmo pico a borda de absorção, elas são diferentes. Então, provavelmente, você vai ver essas bordas no espectro de XRS. Você vai ver. Vai ter sua separação. Sim. Em princípio, dá para distinguir uma da outra. Dá por causa que você sabe a borda de absorção, né? Fala, isso aqui é carbono, isso aqui é... Exato não dá para fazer, né? Dá? Legal. Aqui. Pega um chair que não sabe nada e fica fazendo perguntas. Mais perguntas? Matias. Nos exemplos que você deu dos equipamentos, tinha sempre ou a resolução era maior ou o ângulo sólido, né, em esteraradianos, era maior. Quando que é mais interessante você ter uma resolução maior ou ter um ângulo sólido maior para os seus experimentos? Então, vamos pegar esse aqui como exemplo. Você tem aqui um espectrômetro de 1 metro de raio. Né? A curvatura desse cristal é 1 metro de raio. Se você diminuir aqui o raio, você está piorando a sua resolução. Mas você está aumentando o ângulo sólido. Acho que é isso, né, que você perguntou. Você está aumentando o ângulo sólido se você diminuir o raio. Bom, aí vai do que você está precisando. Se você precisa de uma intensidade maior, se a resolução não é importante,
do seu experimento, então você vai escolher o teu instrumento aqui. Você precisa de intensidade. Agora, se a resolução é importante, então você precisa escolher esse primeiro setup aqui. Então, quando eu quero resolução, você tem que aumentar o raio, né? Então, em instrumentos com muita resolução, você tem braços gigantescos, assim, de 20 metros, sei lá, de raio, exatamente para aumentar a resolução do teu equipamento. Agora, quando a resolução não é tão importante, você quer aumentar a coleta, né, de fotos, você aproxima mais esse equipamento da sua amostra. Porque a amostra vai estar enxergando. Você usa também para sondar fônons, plasmons, todos aqueles... Você mostrou a parte das excitações e logo no começo mostrou... Aqui. Isso. Você usa para sondar essas coisas a mais baixa energia também? Sim e não. Você precisa ter maneiras de melhorar a resolução do teu espectrômetro. Até a gente estava discutindo isso ontem, né? É tudo. Bom, inicialmente você precisa ter um foco pequeno, porque aqui na conta de... Você precisa ter um foco pequeno para esse fator ficar pequeno. O que é esse fator? Esse fator é o fator geométrico. Ele tem a ver com o tamanho do pixel e o tamanho da fonte. Tá? Tem uma equação lá no fundo, depois eu posso te mostrar. Isso aqui você consegue fazer ele ficar da ordem de milieletronvolts, como a gente viu ali. Dá para ficar até melhor. Tem cristais com resolução melhor do que isso. Agora, o que a gente está limitado é nesse cara aqui, que é a resolução do monocromador da sua linha. Então, você teria que ter estágios para monocromatizar o teu feixe posterior ao monocromatizador, ao monocromador. Como é feito isso? Você pode usar, por exemplo, aquele channel cut. Então, você consegue uma resolução maior, melhor, e daí você consegue chegar na resolução adequada para medir os fônons, por exemplo. É assim que é feito. Uma outra coisa que eles utilizam, que é possível se utilizar também, é que há uma certa dispersão no plano do detector em energia. Então você pode usar essa dispersão na sua resolução de energia, e você melhora também um pouco mais a sua resolução de energia. O Huotari, ele conseguiu um trabalho, ele mostrou um trabalho onde ele consegue 15 milieletronvolts de resolução de energia. E com isso é possível já observar os fônons. Você conta um fóton por hora, né? Ele fez com cristal. Esse é um dos experimentos que vai ser mais photon hungry, né? Photon hungry. Bem fominha de fóton. Você precisa de muito fóton chegando na amostra para ter um fóton bom, né? Isso é uma outra coisa. O fluxo precisa ser relativamente bom para que isso que você falou aconteça. Sua amostra tem que resistir a esse. É bom para diamante, grafite. Mas Mais uma. Tem efeito Stokes e anti-Stokes? se tem um efeito Stokes and Stokes, se você olhar lá na equação, aqui. Eu não vi ninguém discutindo isso na literatura, pelo que eu me lembro. Talvez. Pergunta dele muito legal. Alguém não... Bom, provavelmente nem todo mundo sabe o que é esse Stokes e anti-Stokes. A pergunta dele, no fundo, é: o meu raio-x entra e ele perde energia para alguns modos naturais do sistema. Eu criei excitações no sistema, excitações de fônons, excitações de elétrons de valência, excitações de buraco. Só que pode acontecer o contrário. Eu já tenho uma excitação e o raio-x ganha energia dessa excitação e sai com uma energia maior do que ele entrou. É possível, sim, já mediram, só que a seção de choque é muito baixa. Esses picos aparecem ali à esquerda daquela linha elástica que ele colocou. Então, muitas pessoas estão tentando medir hoje, a seção de choque é bem baixinha, e aí você tem que... Geralmente você abaixa a sua energia, você vai para ressonâncias, você tem que fazer
usar artifícios daquela coisa de espalhamento ressonante para aumentar a seção de choque e ver esses fenômenos baixos. Você baixa a temperatura, você faz tudo. E as pessoas agora querem medir em função da temperatura, fazer tudo. No fim é sempre isso. É o que o Ulisses falou. A gente faz um experimento aqui que demora 12 horas para coletar. A gente fala, a gente faz o Sirius para a gente fazer o experimento mais rápido, ou fazer um experimento muito mais sofisticado que a gente vai gastar as mesmas 12 horas. Então, no fim, a gente sempre está gastando muito tempo. A gente usa mais fóton para poder estudar essas coisas menos prováveis, que você vai gastar muito tempo, e a gente passa o mesmo tempo na linha medindo igualzinho. Aí é que é divertido, né? Que tem física nova. Desculpa, mas você já mediu anti-Stokes alguma vez? Com visível? Que tipo de amostra? Cristais? Inorgânicos. E é tranquilo medir o anti-Stokes? Eu nunca tive muita boa experiência em medir anti-Stokes na minha... Não, sim, se você baixa a temperatura, você consegue subir o sinal. Então, depende da amostra. Minha amostra no caso da discussão do Stokes e Stokes, consegue tirar a mesma informação sobre a estrutura eletrônica do ambiente químico com esse dado, que também pode ser coletado? Do anti-Stokes? Baseando em Rama, sim. Uhum. Baseando... A teoria é a mesma, né? Não mudam. Um pouquinho mais caro, né? Tem um negócio interessante também, que aqui você tem acesso às ressonâncias atômicas. Então, uma das coisas que eles estão tentando fazer agora é, por exemplo, você faz Raman ressonante em alguns dos materiais e, a princípio, você conseguiria resolver alguns modos, resolvendo nos átomos que estão mais envolvidos ou menos envolvidos nesses. Então, você tem essa informação atômica num espectro de vibracional. Então, mas é o limite da técnica que eles estão fazendo hoje. Tem muitas pessoas tentando fazer isso hoje em dia. Nós estamos fazendo. Mais perguntas? Curiosidades? Curiosidades. Bom. Curiosidades é bom, né? Uma curiosidade, então. Então, manda ver. Aquilo que você estava perguntando aqui. A resolução dos fatores geométricos. Então, o pixel, P, e tem o S, que é o tamanho da fonte. Então, pra você melhorar a sua resolução, você tem que ter uma fonte pequena, e o pixel também tem que ser pequeno. Aí eu coloquei alguns valores aqui. O S na XDS é cerca de 130 microns. Lá onde está mais ou menos projetado para ser o XRS na EMA vai ser cerca de 2 microns. E o pixel do Pilatus é 172 microns. E o pixel do MedPix, que eu não citei aqui, mas eu acho que vocês já devem ter tido essa aula de detetores, né? Cerca de 55 microns. Vai ter um detector baseado no MedPix, maior ainda, com o mesmo tamanho de pixel. No final, o tamanho do seu detetor não é tão relevante, porque você focaliza. É focado. É focado, né? O interessante é ser grande, é que aí você pode... Boa pergunta. Segundo harmônico? Eles são diferentes, né? Segundo harmônico do cristal. Então, eles são bem distantes, então acaba sendo... não, aqui... vamos usar esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui. Como você tem muitos cristais, às vezes você pode pegar um banco lá de cima, focar numa parte do teu Pilatus, um banco aqui do meio, focar na outra parte. Então você pode usar essa área gigante do Pilatus para ir focando em várias róis, né, do teu... Então você vai ter uma região do Pilatus que vai equivaler a uma certa transferência de momento, outra região do Pilatus vai ser outra Pode ser isso também. Pode ser isso. Você pode brincar com os cristais, porque como eu falei, vão ter aqueles piesos que você pode jogar ele para onde você
Não para onde você quiser, mas mais ou menos ali numa região. O centro da sua esfera você consegue jogar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. O centro não, né? A outra ponta da esfera Isso, onde você coloca o detetor. você consegue modificar o teu cristal de maneira que você escolhe a região onde ele vai focar lá no Pilatus. Isso é uma motivação de você ter um detector de área. Uma das. O pessoal que gosta de instrumentação científica vê que tem um monte de brincadeira aí também, né? Não é só no ambiente de amostra, mas detetores e formas de detecção. Bom, mais alguma? Tem uma pergunta. Você consegue resolver essas energias tão baixas para ver essas interações de plasma, de fônon? Você consegue chegar nesse limite? Então, acho que eu estava falando, você precisa ter mais coisas, né? Não é só isso. Você precisa ter, por exemplo, um monocromador channel cut depois do monocromador. Aí você consegue melhorar a resolução de energia da sua fonte. Aí você começa... Aí você tem que ter um espelho KB, por exemplo, para ter um foco bem... um tamanho de feixe pequeno, suficiente para chegar nessa resolução dos fônons. Aí você consegue. O pessoal consegue fazer, com esse tipo de equipamento, medir fônons. Não é assim a medida melhor do mundo, mas já estão fazendo. Como o Túlio falou, é sempre o estado da arte do negócio, né? Lembrando sempre que você vai cortando, vai estreitando sua banda de energia, você vai perdendo fótons proporcionalmente, né? Então tudo vai ficando, você tem que contar mais tempo. Quando ele está falando utilizar um monocromador channel cut, mas não é só isso. Você tem que utilizar um monocromador depois do monocromador, que normalmente a gente usa, sei lá, na reflexão 1.1, mas aí depois você põe uma reflexão muito mais alta, sei lá, o 666, alguma coisa muito mais alta, que aí você seleciona uma energia, mas com uma largura de energia muito pequena. Você está diminuindo lá o comprimento. Você está estreitando o D, o espaçamento interatômico lá, e aí no fim você consegue ter uma resolução e energia após a segunda monocromatização muito melhor. O problema é que você precisa ter 2 estágios, porque se você põe o fluxo inteiro em cima de um cristal de alta reflexão, a carga térmica vai deteriorar também a sua resolução e todos os efeitos geométricos também. Só para complementar, esse é um grande exemplo. Você vê uma motivação científica aqui, fala, eu quero conseguir estudar fônons. É uma transferência de energia muito pequena, eu preciso de muita resolução e muito fluxo. Esse é o típico exemplo do porquê que a gente faz essas fontes novas, porquê que a gente faz o Sirius. É para resolver problemas desafiadores assim. E vocês veem que não depende só de ter uma fonte boa. Não adianta a minha fonte ter muita resolução e eu fazer um monocromador com boa resolução. No fim, o Ulisses mostrou ali que o detetor também influencia. E esse é um dos grandes gargalos hoje em dia, que a gente precisa de tecnologias novas de detetores, com pixel cada vez menor, cada vez mais eficiente. Aqui espalhamento ressonante é um caso típico disso, que o que limita é o seu detetor. O que limita a ciência que você pode fazer, as novas descobertas, é o detetor. Abaixo dos fônons, o que a gente está tentando chegar são níveis rotacionais de moléculas. Por exemplo, a gente quer chegar em 1 mV para ter acesso aos níveis rotacionais que você pode identificar, por exemplo, conformações diferentes em fármacos e em aminoácidos, por exemplo, que é uma informação que ninguém tem hoje em dia. É extremamente importante, a gente não sabe qual o número de conformações diferentes que uma molécula pode ter, e essa é uma das técnicas que a gente vai ter acesso a isso se a gente conseguir chegar em 1000 EVs. Então é um desafio para os próximos anos. Mais uma. Estamos chegando no tempo regulamentar. É um desafio para vocês. Vocês é que vão fazer isso acontecer. Então, talvez o Narciso ou o Ricardo saibam falar melhor, mas a nossa célula de pressão de hoje, ela tem abertura angular para... acho que o teta que você estava usando era 40 graus, né? Qual teta você fala? Da lei de Bragg. Não, estava usando um ângulo de 89, 88 graus.
A nossa célula de pressão, ela tem abertura. Se a gente quiser fazer experimento sob pressão aí. Tá, o ângulo que eu coleto, sim, é em torno de 40 graus, exato. Agora, o ângulo da lei de Bragg é outra coisa. Bom, Narciso, já que ele falou que você sabe responder, manda bala. A mesma resposta lá. Para as células normais, se você vai com o feixe pelo diamante, você tem uma abertura angular mais limitada. As que a gente usa hoje é até 30 graus. Só que aí, se você vai com o feixe pelo gás, você tem a possibilidade de usar uma célula panorâmica que você consegue ter até 120 graus. Então, a questão da geometria da célula, dá para ter uma célula panorâmica com uma abertura angular bem grande. Mas não sei se eu entendi bem. Acho que o da lei de Bragg que ele colocou lá é o ângulo do analisador, né? Isso, a lei de Bragg está aqui. Não é a amostra. E o que ele estava falando está aqui na amostra. Qual é o ângulo que você precisa ter de abertura na célula, certo? Para você poder coletar aqui. Então você só vai conseguir pegar o para frente. Mas com essa só célula forward. panorâmica, conforme você ajeita ela ali na tua amostra, você consegue pegar o para frente ou para trás. Mas aí não é o da lei de Bragg que você mostrou. Não é lei de Bragg. Isso é o do espalhamento. É outro espalhamento. É o do espalhamento. Vai para toda direção. Bom, vamos agradecer o Ulisses novamente. Obrigado pela pergunta.